pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de como vai ser o futuro da medicina. Então, o futuro da medicina, ele está muito relacionado com o quê? Com a análise dos metabólitos que o meu metabolismo produz. Então, tem gente que fala assim, você está pedindo muito exame, nossa, quanto exame. Então, para vocês terem uma ideia, um exame que vai ser muito comum de ser solicitado no futuro é a metabolômica. Então, o que é a metabolômica? A metabolômica é você analisar os dados de uma secreção biológica em um determinado tecido e avaliar todas as substâncias que existem nesse sangue com menos de 1.500 Daltons, ou seja, são substâncias pequenas que estão relacionadas com o metabolismo dos aminoácidos, com o metabolismo das proteínas, com o metabolismo de parasitas. Então, para você ter uma ideia, tem duas formas de fazer. Eu posso dirigir isso para uma determinada doença, ou eu posso dirigir isso de uma forma geral. E quando eu faço isso, eu analiso milhares de situações. E por que esse exame é importante? Porque eu tenho vários erros inatos do metabolismo. Por exemplo, existe um erro inato do metabolismo chamado fenilcetonúria, que você precisa fazer uma dieta baixa em fenilalanina para você não ter problemas. E isso é diagnosticado no teste do pezinho. Isso é um erro inato do metabolismo. A maioria dos erros inatos do metabolismo, eles não são detectados e já foram descritos mais de 200. E eles estão relacionados principalmente com cansaço e com emagrecimento. Ou seja, na geração de energia nas mitocôndrias e na oxidação de gordura nas mitocôndrias. Por exemplo, nós temos mais de 10 enzimas relacionadas com a queima da gordura. Enzima é algo que potencializa uma reação. E se eu tenho um defeito em alguma enzima, eu não consigo emagrecer. Isso geralmente é encontrado em obesidades na família, quando tem muita gente obesa, crianças que já nascem obesas. Quando você faz um tratamento para obesidade e não funciona, quando você faz um tratamento para o cansaço, assiste o meu vídeo para o cansaço, faz o tratamento com magnésio, com L-carnitina, com coenzima Q10, com PQQ, não melhora o cansaço, vale a pena você fazer um exame de metabolômica. Então, hoje a gente fala assim, a maioria dos profissionais, infelizmente, eles pedem os exames que a avó deles faziam. E aí o pior, eles acham que isso é correto, porque existe uma pressão muito grande em relação aos convênios para você pedir cada vez menos exames. E o fato é que os convênios, eles não estão olhando para a evolução da medicina laboratorial. Por exemplo, a dosagem dos hormônios na saliva com testes adequados, não adianta fazer com testes que são policlonais, precisa ser um exame monoclonal, você vai avaliar as frações livres dos hormônios. Então esse é um outro exame que vale a pena ser solicitado. Eu vou dosar a testosterona, o estradiol, o estriol, a progesterona, a pregnenolona, o DEA, o SDEA, tudo na saliva. Por quê? Porque os exames que são feitos no sangue, a maioria, chega a ser 98% em alguns casos, estão ligados a proteínas transportadoras de hormônios. Por exemplo, SHBG, que é a proteína que transporta hormônios sexuais, a CBG, que é a globulina que transporta o cortisol. Então você tem um exame de sangue normal, ou às vezes baixo, ou às vezes alto, mas isso não tem nada a ver com hormônio, tem a ver com uma situação que você vive naquele momento. Por exemplo, uso de anticoncepcional, problemas hepáticos, a própria cirrose, a própria gordura no fígado, a própria intoxicação e o uso de medicamentos. São centenas de medicamentos que influenciam a CBG e a SHBG, que são essas proteínas que eu acabei de falar. Então, olhar para a medicina laboratorial e falar sobre a metabolômica, sobre a dosagem dos hormônios na saliva ou na urina, é muito importante e traz muito prazer para mim. Como eu sempre digo, é uma honra e um privilégio para mim
estar aqui falando com você. Um abraço enorme no seu coração. Espero que você possa ter a sensibilidade de compartilhar esse vídeo com as pessoas para que essas informações, que são informações de qualidade, sejam transferidas para outros lares e essas pessoas possam o quê? Começar a solicitar não só ao plano de saúde, mas aos próprios profissionais de saúde, a necessidade de aprofundar um pouco mais nisso. Isso faz com que haja um interesse por parte dos profissionais, principalmente dos médicos, que são os solicitadores de exame, que são os prescritores de tratamento, para que eles também possam abrir o coração para o novo, para as novas pesquisas. É muita ingenuidade a gente achar que não houve uma evolução laboratorial. Houve sim, muito na genética, que não ajuda muito. Por quê? Porque você não sabe o que fazer. Você tem um teste genético, mas você não sabe o que fazer. Já quando você tem um teste metabólico, você sabe o que fazer. Você tem uma intervenção ali. Você não só tem um diagnóstico, mas você tem um jeito, por exemplo, de tratar e melhorar essa oxidação, por exemplo, através de uma via alternativa de oxidação de gorduras e promover um emagrecimento saudável. Um abraço e até semana que vem no nosso novo vídeo.